Bom dia, estamos às 6 horas e 17 minutos do dia 17 de julho de 2023. Nossa gratidão aos visualizadores ocasionais, que chegam a 8.000, aos inscritos, que chegamos à marca de 1.800. Pedimos aos inscritos que deem o seu like, né? É muito importante, porque o YouTube recomenda o vídeo que tem like. Quanto mais like, mais ele recomenda. E os inscritos que se inscreveram no grupo restrito, que só recebe o material através de uma senha, chamado Colégio Marcos Galdeus e Maçonaria de Tradição. E é exatamente a maçonaria que vai ser o fulcro desse vídeo. Por quê? Porque são os construtores, os maçons, que baseados em Pitágoras, que dizia que o universo foi feito por números, e ele era geômetra, portanto, talvez o mais famoso geômetra da história, e depois isso é repetido por Einstein, quando diz que Deus construiu o universo, criou através da matemática. Ele, sendo astrofísico, vai usar cálculos matemáticos, fórmulas e equações para provar que Deus existe. Isso é Einstein. Então, nós temos um gênio entre os, vamos dizer assim, gregos, né, e um gênio, atualmente, né, de nacionalidade judaica, mas cidadania americana, que dizem que Deus pode ser perceptível pela geometria. Mas isso, baseado, Einstein já se baseia em Pitágoras. E aí, vamos agora ver por que, vamos decifrar por que os maçons, ou seja, os construtores, seguindo a linha de Pitágoras, usam o G em todas as suas lojas. É a letra por excelência. Aqui nós temos um retrato de George Washington, pintado na loja. Ele está em cima do pavimento mosaico, que quer dizer que a maçonaria aceita a diversidade, não só aceita como promove, né? Está com a colher de pedreiro, que quer dizer construtor, com a Constituição maçônica na mão direita e um avental bordado pela esposa dele. E lá em cima, exatamente acima da cabeça dele, nós temos o G. Esse G significa gnose, ou seja, aquela escuridão pode ser conhecida. Significa também gravidade, quer dizer que Deus não se desfaz. As funções dele, embora separadas, mantêm uma unidade que é perene. E gnoses, gravidade e geometria, que é a palavra mais importante. Então, é através da geometria que os construtores, como George Washington, irão provar que Deus pode ser visto e não ter apenas aquela visão que nós colocamos no vídeo passado, de um nada absolutamente invisível. Então, é esse o desafio que os grandes construtores vão fazer. Vão se propor a isto e vão ter amplo sucesso. Então, vamos ver como é que eles fizeram isso. É o segredo dos construtores. Nós temos aqui algumas imagens que vale a pena mostrar, exatamente porque elas dizem como foi que os construtores chegaram a essa noção. Então, a figura inicial que nós vamos mostrar não tem mais a fotografia de George Washington,
mas mostra o prumo, o esquadro, o prumo e o nível. Então aqui nós temos 3 figuras que os geômetras usam para construir, e é através dessas 3 figuras que eles vão provar que Deus é gnose, ou seja, pode ser conhecido, que ele só pode ser conhecido se usar a geometria, e, finalmente, que essas funções dele, que são separadas, São Tomás já tinha definido como inteligência, vontade e memória, elas são estáveis, ou seja, elas não se dissociam jamais. Vamos agora mostrar, dar um pulinho e mostrar aqueles a quem honramos por terem tido essa coragem. Ao mesmo tempo que nós já mostramos a vocês que deciframos e revelamos o significado da letra G. Porque muita gente, idiotamente, dá muitos significados. God é Deus. É exatamente o que o Papa Francisco disse, que não podemos, nós católicos, usar a palavra Deus, porque seria aquele todo em negro. Então, que nós deveríamos usar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele parou aí, deveria ter ido adiante e dizer que nós, portanto, não somos monoteístas e sim onoteístas. Foi o assunto do vídeo passado. Enoteístas quer dizer um Deus maior que tem outros deuses menores que estão ligados a ele. O Papa não teve coragem de dizer isso, mas deu uma pista para quem quiser ir. E os maçons foram atrás. Quer dizer, quando ele disse isso, ele já disse baseado. Aqui nós temos 3 maçons, um com compasso na mão, aliás, com o esquadro na mão, outro com o compasso, e outro aqui simplesmente orientando eles. Então, esse é o mestre dos mestres, é o mestre da loja. Então, ele está dando as ordens, as orientações, para que, usando o compasso e o esquadro, os construtores consigam nos dar uma visão de Deus. Logo, Deus, segundo a maçonaria, só pode ser conhecido pela geometria. E então, nós vamos aqui agora provar que eles têm total, cabal e absoluta razão. Aqui nós temos apenas um mestre e o seu companheiro. Então, o mestre maçom está em pé, não tem nada nas mãos, está com um avental, apenas diz como é que o companheiro deve traçar. Aqui está a prancha de delinear, portanto, aqui já tem, bem nítido aqui, uma figura geométrica, que é pitagórica, né? Então, assim, a ousadia dos construtores e a convicção de Pitágoras de que só através da geometria poder-se conhecer Deus, então vai-se fazer exatamente esse trabalho. Louvo a maçonaria, mesmo moderna, que continua guardando esses conceitos ciosamente. E agora vocês já sabem que a letra G significa geometria, gnose e gravidade. Ou seja, vou tentar fazer aqui alguma coisa, vocês me perdoem, mas não vai sair como se eu estivesse ali naquela situação, mas é indispensável. Então, a geometria pitagórica e depois todas as demais, usada na maçonaria, parte de um ponto. Um ponto é uma entidade imaginária. Está em todo lugar no espaço e não está em lugar nenhum. Exatamente consoante o absurdo que é Deus, que é tudo e nada. Não é? Então, partimos assim da mesma noção, só que agora geométrica. E aí, esse ponto, vamos agora imaginar outro ponto, também uma entidade geométrica,
que está em qualquer lugar no espaço e não está em lugar nenhum. Já dissemos aqui que para compreender Deus, temos que entrar na física quântica. E aqui na matemática quântica, os cálculos todos são quânticos. E então, aí agora, se eu pegar esses dois pontos, que não existem em lugar nenhum, e existem em todo lugar, e se eu unir, vou pegar uma reguinha aqui, e vou unir esses dois pontos, que são iguais ao nada. Portanto, cada um deles é o AIM. Mas, quando eu uno esses dois pontos, eu tenho uma linha. E essa linha é que vai ser a memória. A base de tudo mais. Pronto. Começamos agora a gnose. Começamos a ver Deus. Agora já não é mais o nada. A partir de um ponto que é uma entidade imaginária, ligada a outro ponto que é outra entidade imaginária, conseguimos uma linha e essa linha já tem existência. Ou seja, a linha já é uma entidade existente. E essa primeira, que é considerada a base, será chamada de memória. Vamos imaginar uma outra linha. Portanto, mais uma vez, uma linha, um ponto, aliás, vamos imaginar mais um ponto, perdão. Imaginemos mais um ponto, que, como eu disse, é a representação de Deus, já que Deus é o nada, e o ponto também é o nada, é uma entidade imaginária, que está em todo lugar e não está em lugar nenhum. Portanto, é o mesmo paradoxo de Deus. Vamos unir agora os três pontos. Então, esses dois já foram unidos, deram a memória. Vamos agora unir esta linha ao seu lado esquerdo. Deixa eu pegar a régua. Unindo as duas linhas, nós já temos agora, já tínhamos algo visível, existente. Portanto, o que os construtores querem é dizer que Deus existe. Ao contrário do que o Papa Francisco disse que ele não existe, é que ele existe. Agora, o que o Papa Francisco não teve coragem de dizer, era dizer que ele não existe como o Deus de uma religião monoteísta, e sim de uma religião enoteísta. Aqui, então, nós traçamos a segunda linha. Logo, agora ele fica visível como sendo um ângulo, né, de, acho que 90 graus seria reto, né? Se fizéssemos reto seria 90 graus, então 180 seria reto também assim. Então, se eu fizesse uma linha contínua, seria o ângulo aqui seria de 180 graus. Mas nós fazemos as duas linhas de tal maneira que há um ângulo aqui que vai ser dito precisamente de quantos graus é. Mas, então, agora falta somente unir esse ponto com esse ponto. E essa linha adjacente, ligada à memória, vai se chamar vontade. Então, pela gnose maçônica, pitagórica, einsteiniana, Deus é memória, Deus é vontade, como disse São Tomás de Aquino. Vamos dar a última pincelada, unindo, portanto, os pontos, os três pontos. Então, nós teremos a terceira linha, que é a direita, que se chamará inteligência. Inteligência. Pronto. E agora aqui nós temos Deus visível, cognoscível. O imanifesto se torna manifesto. Então agora não podemos mais dizer que Deus não existe, porque o triângulo equilátero existe. O que eu fiz aqui é um triângulo equilátero, e então é visível. É a primeira figura geométrica
chamada de plano. Então, a primeira figura que ocupa um lugar no espaço é o triângulo equilátero, é a primeira figura visível, e então o que o Papa quer dizer é que Deus é memória, inteligência e vontade, que ele pode ser dito a memória como sendo o Ain, a inteligência como sendo o Sof, e a vontade como sendo o Aor. Pronto. Aqui estamos já com as noções cabalísticas. Já saímos de Tomás de Aquino, a partir de Pitágoras, chegamos a Tomás de Aquino, e a partir de Tomás de Aquino, estamos agora diretamente com os construtores da Idade Média, mostrando a vocês, então, que inteligência, vontade e memória são o Ain, Sof e Aor. O Aor pode ser chamado de Ruá, que é a inversão. Ruá. O Ain pode ser chamado de Aba. Para o judeu religioso, então seria assim: o divino Ruá é o Aor da Cabala, e o Aba é o Ain da Cabala. Então, Sof passa a ser a vontade, já está escrito aqui. Então, já está escrito aqui. Então, o que falta agora é Sof, né? Em lugar de Sof, então nós vamos colocar Reshit. Então, para os rabinos judeus, eles não usam a Cabala. Então, nós temos aqui a designação de Tomás de Aquino, Deus como sendo visível, ou seja, cognoscível pela gnose, sendo memória, vontade, inteligência. A memória é o Ain da Cabala, a vontade é o Aor, e a inteligência é o Sof, que vai dar Sofia. Para o judeu religioso, que não aceita a Cabala, o Ain vai se tornar Abba, que é pai, o Aur vai se tornar, que é luz, vai se tornar Ruá, que é vento, sopro, e o Sof vai se tornar Reshit, Sof quer dizer Sofia, inteligência, sabedoria, e vai se tornar Reshit, que é exatamente a mente. Ou seja, Deus é, portanto, uma mente, Reshit, que tem espírito, porque a palavra Ruá e Aor tanto faz. Ou seja luz, ou seja vento, ar é traduzida como espírito. E o Ain, ou o Abba, vai ser o pai. Aqui nós temos agora, chegamos onde o Papa Francisco queria. Então, o católico deveria ter a coragem de dizer que Deus é pai, que Deus é filho, e que Deus é Espírito Santo. Espírito Santo. Pronto, chegamos até o dito do Papa Francisco. Complicado? Não, não é complicado. Mas isso é obra dos maçons, baseados em Pitágoras. Vamos detalhar? Vamos para alguém que entende mais do que nós? Vamos. Essa figura, sem os nomes, está sendo representada aqui no nosso netbook de um modo perfeito, ou seja, aqui o plano azul, o negro, né, aquele invisível, o escuro, foi transformado em verde ou azulado. E a sua manifestação, ou seja, como um plano, né, infinito, de qualquer cor, mas indistinguível, em manifesto, ele se manifesta como um triângulo. Aqui está
está apenas as indicações, ó, em cada lado tem uns tracinhos, 2 tracinhos em cada lado, mostrando assim a base, que é o Pai, à esquerda é o Espírito Santo e à direita o Filho. Portanto, eu terei o conhecimento que eu tenho daqui, mas eles não param aí, eles vão adiante. Vamos à próxima figura. Aqui, o Deus invisível já se tornou visível. Pela gnose, que é a letra G, então nós já temos, né, o conhecimento, que é a palavra gnose, né, nós já temos a gravidade, ou seja, essas 3 linhas. Uma vez manifestos, elas jamais se dissociam, elas se auto-atraem. Então Deus é indissociável, os seus atributos ou as suas funções sofrem a ação da gravidade, que é outra função da letra, outra noção da letra G. Então ele é cognoscível, sim, aqui está ele, né? Ele é indissociável, porque as suas partes não se dissolvem, não se separam, e, portanto, além de gnose, é gravidade, e tudo isso foi feito através da geometria. Então, o G é de geometria, gnose, que é conhecimento, e gravidade. Pronto. E assim, os maçons, consultores medievais, nos provam que é possível conhecer Deus. A Igreja Católica, unida à maçonaria, vai aceitar essa noção e vai dizer que, então, Deus é uma unidade, mas contém 3 potências, ou atributos, chamados de pessoas. A pessoa do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. É isso que o Papa Francisco queria dizer. Só que elas não são iguais. O Pai é maior, de Jesus Cristo em São João. Então, no credo, nós dizemos claramente: creio em um só Deus, um só, olha o erro. Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Errou. O credo, então, tem que ser refeito. Porque não é um só Deus, mas ele é uma unidade. E ao mesmo tempo é uma trindade. Portanto, é um paradoxo. É como se você tem que sair da lógica formal e passar para uma lógica quântica, que é a lógica do paradoxo. Do mesmo jeito que os físicos clássicos tiveram que passar com Einstein e a sua teoria da relatividade, né, da física clássica, euclidiana, newtoniana, para a física da relatividade de Einstein. Então, são 3 pessoas em um só Deus verdadeiro. Logo, ele continua com a noção de unidade. Aqui nós temos a figura que mostra o grau, veja. Então, cada ângulo do triângulo que nós traçamos, que é equilátero, são 60 graus. Ó. Está em rosa, mas dá para perceber. Então, a parte A seria, vamos supor, a inteligência. A parte A, aqui se coloca como 3 partes iguais, mas não são. Não são. O erro aqui está, não são. Mas a angulagem são de 60 graus. Então, a figura tem uma equidistância. São ângulos. E esses ângulos são rigorosamente de 60 graus. Agora, o erro aqui é colocar como sendo 3A. Ou seja, o A da base, que é a memória, é maior. E aqui colocou-se como sendo igual. O A da direita, que é o Filho, é menor do que o Pai. Porque nós dizemos: e em Jesus Cristo, seu único Filho, Deus nascido de Deus, luz procedente da luz, Deus verdadeiro gerado pelo Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por meio do qual foram feitas todas as coisas. Ora, se ele é gerado, automaticamente aquele que o gerou é maior. E depois dizemos: e creio no Espírito Santo, Deus e fonte de vida, que com o Pai e o Filho é adorado e com glorificado.
e que procede do Pai e do Filho. Então, só a memória é autônoma. Só ela surgiu primeiro. Não podemos ter noção de tempo aqui, mas assim, todas as duas outras noções, das duas pessoas, dependem da memória. O Pai é maior. O Pai gera, primeiro do que tudo, o Filho, que é Reshit, que é menor do que ele, porque é gerado por ele. Se é gerado, né, se é procedente do Pai, então ele é menor, porque aquele que origina tem que ser anterior ao que ele originou. Como nós não temos a noção de tempo, dizemos apenas que o Pai é maior, como está em São João. E o Espírito Santo é dito que procede do Pai e do Filho. Portanto, nós somos enoteístas e há uma hierarquia de poderes. O Pai é a memória que contém o Filho e o Espírito Santo. Logo, aqui está a noção, portanto, perfeitamente visível, mostrando que Deus pode ser concebido, sim. Pode ser concebido e pode-se ter noções, né, de que é igual no sentido de que cada ângulo dele é de 60 graus. Então, embora haja diversidade de pessoas e haja hierarquia, então não há igualdade da letra A em todos, mas há igualdade de 60 graus em todos eles, porque todos são infinitamente sábios, poderosos e bons. Então, há uma diversidade na igualdade. Era isto que o Papa Francisco queria dizer. Então, tudo depende da memória, que é a base, que é o A da base. Mas não é igual ao A da direita, nem é igual ao A da esquerda. Só é igual na angulagem. Os ângulos são 60 graus, em todas as três figuras, o que significa que todos eles têm onisciência, onipotência, onividência. Ou seja, todos são absolutos e têm essência, natureza ou substância e existência. Pronto. Então, Deus só existe, segundo o Papa Francisco, se nós admitirmos que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, esse triângulo. Isso vai ser transposto para a Cabala e no magistral livro de Monri Sadhu, nós vamos encontrar, quando ele escreve sobre o tarô, nós vamos encontrar aquela figura. Então, selecionado inicialmente entre várias, então Sadhu, ele olha entre várias figuras e seleciona entre elas o triângulo equilátero. Isso já no tarô. Então, agora da maçonaria, da geometria simples e pura dos construtores, nós já passamos para o tarô. E fica mais claro ainda na segunda figura, onde ele isola de todas essas, ele passa a considerar somente uma. Então aqui nós temos nesse lado da página 3, um círculo, uma cruz e o triângulo equilátero. Ele vai isolar e vai considerar apenas o triângulo equilátero. Exatamente como os construtores maçons chegaram à noção. Está aqui. Pronto. Então aqui veja. Tem um ponto no centro, que seria representado posteriormente por um olho, e tem o Iode, o Ré, o Val e o Ré. Aqui seria a representação também de Javé. Então, Javé seria uma representação do seu criador, Reshit. Reshit seria a cópia, a manifestação do infinito em manifesto. Portanto, todos os três podem ser representados geometricamente pelo triângulo equilátero. O Pai, infinito e manifesto, que se manifesta no Filho, Reshit, que cria Javé, o demiurgo, junto com o Espírito Santo. Então, aí agora, essa figura vai se tornar divulgada e todos terão a noção, a Igreja Católica aceita, e todos terão a noção
passa-se a saber, então, que Deus é visível, cognoscível, mas aqui ainda temos um erro. Não são co-iguais, são co-eternos. Porque desde a eternidade que ele é. E que há uma igualdade de, vamos assim, da angulagem. Ou seja, as pessoas têm, todas as três têm o mesmo ângulo. Ou seja, cada função dele tem a mesma onisciência, onipotência e onipresença. Cada potência dele é verdadeira, bela e boa. Então, há uma noção comum, as três, mas há uma diversidade, já que o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É difícil? Talvez seja, mas pelo menos nós aqui chegamos à conclusão, aos 30 minutos, de que Deus pode ser visível. Voltamos à nossa figura, que nós construímos, não tem a precisão daquela, mas aqui está. Então, pela Cabala, Ain, Sof, Aor. Pela teologia judaica, Abba, Ruá e Reshit. Então, o Ain, Sof, Aor, dos cabalistas, passa a ser o Abba, Ruá e Reshit. E, na Igreja Católica, nós vamos chamar de Pai, Abba, Filho é aqui. Então aqui eu errei, viu, gente? Aqui está errado. Deixa eu cortar isso aqui. O Ruá é o Espírito Santo. Então está errado. Está errado. O Espírito Santo é o contrário. Então, aqui é o Espírito Santo. Espírito Santo é o Ruá ou Aor. E aqui, Reshit é o Filho. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são inteligência, vontade e memória em nós. Então, o Pai é visível, é cognoscível, se nós recorrermos à geometria, como os construtores fizeram. E se reproduz, né? Se transpõe, se manifesta no Filho, e o Filho se manifesta no Espírito Santo. E os dois juntos vão criar Javé, que é o demiurgo. Então, assim, Deus é conhecido pela gnose. Por isso, a maçonaria tem um apreço especial pela letra G, que jamais agora vocês vão aceitar que signifique God. Alguns idiotas aí, né, cismaram de que essa letra G significaria God. Nada mais errado, porque se essa letra significasse God, então cairíamos no que o Papa Francisco condena. Seria, portanto, só serviria para confundir, já que God, Deus, não tem noção nenhuma. Na verdade, Deus procede da raiz dia. Então, Deus é o dia. Mas você seria capaz de chamar o dia de Deus? Não. Por isso que o Papa Francisco diz, vamos parar de usar a palavra Deus, que quer dizer dia, e vamos usar, né, Deus, die. Dias, die. É Deus no plural, Deus, die, Deus no singular, die no plural, e dia é dias no singular e die no plural, o plural conhecido. Então, o G é, mais uma vez, para terminar, é geometria, é o que nos fez chegar ao visível, o Deus invisível se tornou visível, gnose, e ao se tornar visível se tornou conhecido, e a gravidade, que quer dizer que jamais as suas partes se dissociarão. Ele permanece, portanto, fortemente unido
pela lei da gravidade, é o que nós podemos usar, e jamais será dissociada. Assim, nós chegamos hoje bastante longe e até onde nós podíamos chegar. Vamos parar aqui aos 35 minutos, mostrando como é bela a construção da visibilidade de Deus a partir do conceito pitagórico geométrico, geometria, G, né, através do conceito newtoniano de gravidade, G, e através do conceito teológico de gnose. Há uma ciência chamada epistemologia ou gnoseologia. É, portanto, na filosofia, na teologia e na filosofia. Gnose ou gnoseologia. Então aí está os 3 significados da letra G que nos permitem conhecer Deus. Terminamos aqui. Agradecemos a vocês a atenção. Esse é o terceiro vídeo. E até a próxima.